Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, crise convulsiva é comum durante e após um AVC? Olha, Rose, uma crise convulsiva pode tanto simular um acidente vascular cerebral, como pode ser a primeira manifestação de um acidente vascular cerebral. Alguns pacientes que têm epilepsia do tipo focal, que é aquela epilepsia em que começa uma região específica do cérebro, eles podem, depois de uma crise convulsiva, desenvolverem uma fraqueza que a gente chama de paralisia de Todd. É uma fraqueza pós-ictal, causada pelo esgotamento das reservas de glicose no cérebro, causada pela crise, né? E essa paresia, que geralmente é de um lado do corpo, contralateral à região do cérebro que gerou o início da crise, ela pode demorar de horas a dias, né? E simular os sintomas de um acidente vascular cerebral, né? Outras vezes, entretanto, a crise convulsiva pode ser o sintoma inicial de um acidente vascular cerebral isquêmico ou hemorrágico, né? Causado tanto pela isquemia das células nervosas, como pela hemorragia e pela toxicidade e irritação das células nervosas pelo sangue no acidente vascular cerebral hemorrágico. Esses pacientes geralmente não têm história prévia de epilepsia e têm muitos fatores de risco cerebrovasculares, como a pressão alta, tabagismo, diabetes, entre outros. Como é possível saber se a crise convulsiva é ou não causada por um novo AVC? Através da história clínica, né, da avaliação dos antecedentes pessoais, do exame físico e neurológico, e utilizando exames de neuroimagem como a tomografia e a ressonância, o neurologista consegue, com um bom grau de certeza, diferenciar uma crise epilética em um paciente que já tem história de epilepsia, de uma nova crise convulsiva relacionada a um novo evento cerebrovascular, como um AVC isquêmico ou um AVC hemorrágico. Daí a importância de avaliar a história prévia de epilepsia em pacientes que apresentam uma crise convulsiva, né, e avaliar os fatores de risco cerebrovascular nesses pacientes, e, na dúvida, encaminhar esse paciente com uma crise convulsiva inédita para uma avaliação emergencial por um neurologista, para que ele seja submetido a um exame de neuroimagem para avaliação e descartar um acidente vascular cerebral que está acontecendo naquele momento, porque a doença tem tratamento, mas é uma emergência médica e o paciente precisa receber esse tratamento nas primeiras horas do início dos sintomas. Por fim, alguns pacientes que desenvolvem um acidente vascular cerebral podem evoluir semanas ou meses após esse AVC com crises epiléticas recorrentes, né? É uma epilepsia pós-AVC. Nesses casos, na grande maioria das vezes, o que acontece é uma cicatrização defeituosa, né, da lesão do acidente vascular cerebral, que gera focos epiléticos, mas na grande maioria das vezes é possível, com medicamentos antiepiléticos, controlar a frequência, reduzir a frequência dessas crises, né? E isso é muito importante para a reabilitação do paciente com AVC. Eu sou Rosimeire Talamone e nós acabamos de ouvir o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto.